tá ao vivo. Bah, tem delay, hein? Tem delay? Uhum. Não, Juliane Palpites. Tá, a gente tá só esperando um pouquinho o pessoal entrar. Quando o Alexandre entrar, a gente começa a conversar. Começou já? Uhum. Então tá. Deixa eu falar Aqui, Cavalcante entraram. Carol Cavalcante, não é, É né? minha prima. Diz pra ele apertar quando chegar apertar participar, ele já... Carol Cavalcante. Melhor hematologista da galáxia. Não deve ser. Vamos ver. A Bárbara. Deixa eu só ver aqui se ele já entrou. Ainda não. Deixa eu vou ligar aqui pra ele pra ver se... Não, nem atrapalha ele. Aqui, ó. Aqui, o Alexandre já tá aqui. Alexandre tá aí. Acenar. O Ari Moré tá aí também. Alexandre, acenar. Às vezes dá um delay, a gente tem que... Deixa eu só pegar aqui, ó. Só um pouquinho. Alexandre Cavalcante. Até aqui. Entrou. É, só pra ele botar um participar aí, Alexandre. Eu sei que tu tá escutando agora já. Se tiver alguma coisa escrito participar, tu pode só colocar, porque aí a gente já consegue te chamar Ele aqui. tá ouvindo e vendo já. Não, beleza. Eu não consigo chamar ele aqui. Ó, a Alice já tá aí. Se a Alice não tivesse aí, eu tinha que abrir outra live. A Alice foi nossa residente? Não, a Alice é da a físio lá da UTI. Ah, fisioterapeuta. Não sabe nada. Alexandre, faz um pedido para você participar, porque eu acho que é mais fácil aí. Vamos ver. Ó, a Karine Silva pediu para participar. Vou chamar a Karine, então. Não. Tem mais um aqui. Ele tem como pedir? Tem. Não aparece convite pra eu participar. É, não. Vamos ver se eu consigo te chamar aqui. Alexandre. Ele vai tentar chamar. Deixa eu ver se consigo te chamar aqui. Só um pouquinho, já vai dar certo. Eu já cheguei a ficar meia hora tentando fazer isso. Aqui. Só um pouquinho que eu acho que vai enviar o convite agora, Alexandre. Foi? Ah, ele demora Ele mandou solicitação pra participar. Ah, tá. Vamos ver se... Aí, foi. O Alexandre nunca mexeu no Instagram e sabe melhor que nós. É um gêniozinho. Tá escutando, Quem que é Carol Alexandre? Cavalcante? Não, ele vai aparecer. Quem que é Carol de Cavalcante? Maceió. Ah, tá. Opa! Olá, Agora deu certo. agora deu certo. E daí? Tudo bem com vocês? Então, tudo tranquilo. Nós vamos começar aqui. Alexandre Biasi Cavalcante, né? Ele é formado na Federal aqui de Santa Catarina. Me corrija se eu estiver errado. Fez clínica médica aqui, cardiologia no Dante e doutorado na USP de São Paulo. Tem bastante
conhecimento em epidemiologia e está liderando as pesquisas aí de Covid-19 no Brasil. Alexandre, só para te colocar, o Thiago Botega aqui é o coordenador da LEC, da Liga de Emergências Clínicas, e ele que tem proposto todas essas lives. Então, deixar ele começar aí a live. Prazer conhecê-los aí. Obrigado pelo convite, Thiago. Davi, na verdade, não é um prazer conhecer. O Davi é meu primo. Então, super obrigado pelo convite e vamos lá. Bom, Alexandre, bem legal que tá uma comoção geral aqui em Florianópolis, porque como tu é filho da terra aqui, fez UFSC, então tu é o maior orgulho para todo mundo aqui. Quando a gente falou, até o Tarsis te mandou um abraço e a gente comentou que tu ia participar da nossa live, foi bem legal, tá? Obrigado novamente, é um super orgulho estar participando com vocês, pessoal. Alexandre, olha só, a gente sabe que tu tá cheio de tarefas também, a gente não quer ficar mais do que 3, 4 horas conversando, tá? Puxa, eu tinha me planejado para 5 horas, mas tá tudo bem. 4 horas acho que é suficiente para a gente falar tudo o que precisa. Não, olha só, a gente sabe que tu é um dos coordenadores no Brasil todo aí em relação à pesquisa, né? Tá à frente de todas as pesquisas no Brasil. Para a gente começar, assim, até para o pessoal que está assistindo, a gente faz parte de um grupo que começou com estudantes, tá? Um grupo pequeno de estudantes que fazem estágio no Hospital Regional e depois isso foi agregando gente do sul do Brasil todo. Tá bem legal, assim, tem uma galera bem grande seguindo. Uma coisa, eu queria começar bem pelo básico, assim, como é que tu tá vendo a pesquisa, como é que tá sendo para ti? Quais são as linhas que tu já está começando a trabalhar? Queria que tu contasse um pouquinho do teu momento agora, assim. Bom, a gente iniciou, pessoal, vários estudos, né, envolvendo tratamentos para pacientes com COVID. Logo, vocês estão me ouvindo bem, né? Estamos ouvindo. Estamos. Ok. Logo que iniciou logo pouco depois aí do começo da epidemia na China, e a gente começou a fazer algumas atividades de pesquisa com um grupo chamado ISARI, que é um grupo de pesquisa internacional que eles trabalham com síndromes respiratórias agudas graves, e a ideia desse grupo é estar preparado para epidemias. Então, são pessoas que já vinham ali desde a epidemia do SARS, nos anos 2011, 12 na China, se preparando para novos eventos que poderiam acontecer. Então, eles estavam já com protocolos de pesquisa para coletar dados de eventuais epidemias que viessem a surgir. Então, logo que começou esse problema, a gente ajudou a traduzir os protocolos deles e formulários de coleta de dados para o COVID para ser utilizado aqui no Brasil. Então, isso já está em andamento. Tem um grupo, depois que acabou operacionalizando, a gente aprovou isso na Conep, e um grupo que trabalhou junto comigo nisso da Fiocruz no Rio e do Instituto Dor de Pesquisa montou a base de dados em REDCap. Então, é um sistema que está pronto e tem já coletado dados de casos de Covid. E aí, logo na sequência, a gente também... Isso é observacional, então são estudos observacionais, o objetivo é coletar dados que mostrem como que é a evolução clínica dos pacientes, os dados epidemiológicos, enfim. E aí, na sequência, a gente começou também a fazer proposta de trials com medicamentos, algumas possibilidades de medicamentos. Inicialmente estava um grupo nosso aqui do HCOR em São Paulo e da BRICNET, que é uma rede de pesquisa em terapia intensiva. A gente acabou se dando conta que também tinha um outro grupo do Albert Einstein fazendo projetos parecidos, e acabamos resolvendo unir forças e fazer um grande grupo, que hoje tem vários hospitais participando. O HCOR, o Einstein, o Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo, a BP, aqui em São Paulo também, e o Hospital Muniz de Bento, em Porto Alegre. Mais recentemente, uma outra organização de pesquisa, o BCR. Então, são vários estudos com medicamentos que estão
estão iniciando, alguns já começaram, inclusão de pacientes, outros estão para iniciar. Quer falar sobre alguns remédios em específico? Assim, a gente tem visto, até a gente conversou com uma menina que é psiquiatra da USP, e a gente quis falar sobre saúde mental, e ela deu um termo que nos chamou a atenção, que era infodemia. Quer dizer, muita informação, informação ruim, né, Alexandre? Então, a gente queria te aproveitar para saber, assim, coisas bem pessoais, e, como epidemiologista, como intensivista e cardiologista, mas também coisas, assim, de perspectiva, sabe? Que isso vai ser de grande valor para nós. Não sei se tu gostaria de comentar sobre medicações uma por uma que está sendo feita pesquisa, ou se tu prefere falar de uma maneira mais geral. Eu gostaria que tu falasse uma por uma, por quê? Porque todo dia no New England sai uma coisa diferente, né? Uso por compaixão, Remdesivir e várias medicações aí, né? Posso fazer uma pergunta da primeira medicação? Lógico, por favor. Tá, então, assim, top one aí de todas, né? Que a gente vê que tá tendo muita confusão, a gente abre protocolo de Harvard, seja de onde for, a cloroquina tá entrando. Existe estudo já, porque eu vi que tu tá fazendo reuniões, inclusive no Ministério da Saúde, eu vi que tu se encontrou com o presidente da República, né? Que agora eu tô meio jornalista, além de médico também, assim. E aí eu sei que ele defende muito a cloroquina. Como é que está sendo a situação para vocês e para ti como pesquisador? Então, Thiago, como pesquisador é insólito, assim, porque assim, uma coisa que eu tenho, assim, pelo menos a minha forma de ver isso tudo que está acontecendo, essas crises acabam exacerbando muitas características das pessoas, né? Então, o que a gente vê, assim, não tem medicamento com eficácia comprovada para o Covid, ponto. Final. Então, a gente não tem uma medicação que fala, puxa, isso aqui vai ser útil para esses pacientes. E, no entanto, um pouco em função da gravidade, né, desse problema, embora a taxa de letalidade não seja assim tão alta entre os casos que são confirmados, né, quer dizer, 2,5%, 5%, dependendo também do nível de testagem que a gente faz na população, mas a maioria das estatísticas aí está nessa faixa dos 2% a 5%. Quer dizer que é um número importante, mas assim, um outro jeito de você olhar isso 97,5% das pessoas que contraírem Covid, confirmarem Covid, porque vai ter também um monte que vão contrair, não vão confirmar e não vão nem se dar conta. Uhum. Mas daquelas que confirmarem, que fizerem teste, 97,5% vai se curar. Uhum. Como? Se curando. Uhum. Né? Não Evolução natural da doença. Né? Então, aí você começa, mas aí você fala, puxa, mas se a letalidade é 2,5%, por que está todo mundo desse jeito? Enlouquecido. Ok, o problema é que você tem uma doença que a infectividade é grande e que ninguém na população teve. Então, você tem no Brasil 200 milhões de pessoas que potencialmente podem contrair muito rápido. Se a gente não tivesse fazendo as medidas de isolamento que a gente está fazendo, em 2 ou 3 meses, 60% ou um pouco mais da população contrairia. 60% de 200 milhões são 120 milhões de pessoas. E se 2,5% dessas falecem, é gente para burro. Não, por mais que o Brasil é um país que tem muito leito de UTI, muito, mas muito. Por 100 mil habitantes, é um dos países que mais tem leito de UTI no mundo. A gente não tem pouco. Ainda assim, vai faltar leito de UTI. Né? Porque, de repente, você tem muita gente ficando grave e você não consegue dar assistência, que foi mais ou menos o que aconteceu na Itália. Então, isso faz com que as pessoas se preocupem e fiquem assustadas. Mas, por outro lado, e aí as pessoas adotaram determinadas terapias mesmo sem ter evidência. Cloroquina é o exemplo mais típico. Né? Quando a gente vai olhar a literatura sobre cloroquina, o que você tem de sólido mesmo é que ela tem um efeito in vitro. Né? Se você faz experimentos ali com in vitro, com célula de rim de macaco, você coloca lá uma placa com as células e o vírus se prolifera, que é uma beleza, e algumas medicações inibem a proliferação, entre elas a cloroquina. Super bem, funciona muito bem na placa de vidro.
no laboratório. Agora, em vivo, a gente não tem esse dado, né? Existe experimento em rato, por exemplo, o SARS-CoV-2 se prolifera no camundongo, mas ele não é inibido pela cloroquina. Em seres humanos, a gente não tem estudos bons. Um estudo que ganhou notoriedade foi um estudo francês que tem problemas graves de condução do professor Didier Raoult. Existe o suspeito, inclusive, de... Não só que o desenho é ruim, isso a gente já sabe, está claro. Mas, assim, além do desenho ser ruim, de ter sido, vamos dizer, manipulado, a forma como os pacientes entram, saem do estudo, e são coisas que se levantou suspeita, inclusive, pelo periódico que publicou o estudo. E, no entanto, ganhou notoriedade. Em parte porque você saiu da esfera da ciência e foi um pouco para a esfera da política, né? Você tem políticos eminentes, famosos aí que apostaram nesse medicamento como uma potencial cura. E aí muitos de nós médicos também acabam comprando a ideia, indo atrás, enfim. Então não é para dizer nem que funciona, nem que não funciona. Eu não estou dizendo nem que é para dar, nem que não é para não dar o medicamento. Só estou dizendo que a gente não tem evidência para usar, tá? E a melhor evidência que a gente tem é de um trial chinês pequeno que não mostra 32 pacientes, só o que está publicado até agora, que não mostra grandes efeitos, mas, de novo, um estudo muito pequeno, teria que ser feito estudos maiores, tá? Uhum. Esse estudo do Didier foi engraçado que ele circulou esse fim de semana e num grupo, eu fiz a minha residência lá no Hospital de Clínicas em Porto Alegre e de pneumo, né? E aí o estudo circulou, quando deu mais ou menos meia hora, o pessoal deu uma lida por cima e aí um professor mais antigo colocou, bom, esse aí é mais do mesmo, só que com erros notórios, assim. No fim, a gente fica nessa, né? Cada vez que chega um estudo, tu fica meio assim. O que tem de perspectiva, Alexandre, agora em relação ao que tu está coordenando? Agora, assim, a gente está fazendo alguns estudos, né, como comentei, e dentre os vários estudos são alguns medicamentos que estão sendo testados, hidroxicloroquina, azitromicina, mas além disso, corticoide, existe um estudo em andamento ou que está para iniciar com tocilizumab e algumas outras propostas. Com a hidroxicloroquina, que é um derivado da cloroquina, nós temos um trial que chama Coalizão 1, coalizão por conta dessa aliança aí entre as instituições que resolveram coordenar o projeto. E esse estudo inclui pacientes que estão hospitalizados, que têm manifestações no máximo moderadas da doença, ou seja, estão hospitalizados, estão sem oxigênio, no máximo com fluxo baixo de oxigênio. E nesse estudo a gente tem 3 grupos. Um grupo que recebe a combinação hidroxicloroquina e azitromicina, um grupo que recebe hidroxicloroquina isoladamente e um terceiro grupo de controle não recebe nenhuma delas. E aí a gente vai conseguir responder 2 coisas. Primeiro, se a hidroxicloroquina isolada é benéfica em relação a não usar hidroxicloroquina. E uma segunda pergunta principal é justamente saber se tem algum valor associado à azitromicina e hidroxicloroquina para usar isoladamente, tá? Desfecho de 15 dias, porque avalia uma escala ordinal como o paciente vai estar, se ele voltou para casa, se ele está no hospital sem oxigênio, com ventilação não invasiva e ventilação mecânica até tenha evoluído para o óbito, né? Esse estudo já está em andamento, ele passou por Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, Anvisa, distribuição de medicamento, treinamento. A gente está nessa fase agora de treinar os últimos centros e de aprovar os últimos centros nos 7 locais. Quer dizer, nosso país, mesmo depois que a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa aprova ainda, tem que aprovar nos 7 locais. Mas, enfim, estamos correndo com isso aí, incluindo os pacientes a partir da semana passada. A gente está com 60 casos hoje. A perspectiva é incluir 630 casos e a ideia é fazer isso o mais rápido possível. A gente só não faz mais rápido porque as pessoas estão usando o medicamento, né? Porque a maioria dos colegas já está usando, claro, na melhor das boas intenções, eu entendo, né? Acreditando que o medicamento tem efetividade, mas isso acaba realmente dificultando um pouquinho de você incluir os pacientes no trial. E é uma pena, porque eu acho que devia ser o outro jeito. A gente devia ter a capacidade de fazer o trial em uma semana, porque certamente hoje já tem milhares de pacientes que usaram. Sim. Se eu fizesse o trial em uma semana, 2 já teria a resposta, eu teria certeza se funciona ou não, já estaria testando outros medicamentos. Mas, enfim, esse é o status atual e a gente acredita que, sei lá, em mais uns 3 semanas, aí, um mês, no pior cenário, a gente fecha a inclusão. Tá. E tu tava conversando que tu tava falando com o pessoal da Austrália agora, né? Sim.
Eles são... Nós constituímos o Comitê de Monitorização de Dados, né? Que é existe um grupo, então, que vai fazer a avaliação do segmento do trial e, principalmente, eles vão analisar os dados de modo interino, ou seja, no nosso caso, deve ter 2 análises interinas, e a primeira com 120 pacientes. Então, eles vão checar se nessa análise interina existe evidência que é fora de dúvida, assim. Eu nem precisei terminar o trial, nem precisei chegar em 660 pacientes, mas a evidência que foi acumulada nos primeiros 120 casos puxa, o medicamento funciona. Não tem a menor dúvida. Então, esse comitê pode recomendar a suspensão do estudo, ou então a gente está preparado para isso também. Pode ser que se perceba, não, puxa vida, olha só, achava que funcionava, mas é o contrário, está tendo malefício, o comitê também pode recomendar a suspensão por malefício. E aí, de tempos em tempos, eles vão reanalisar os dados. E tu tem noção, Alexandre, se em países em desenvolvimento tem alguns países já organizados dessa maneira, com protocolos de pesquisa, assim, como um ensaio clínico, que tu tenha conhecimento, assim? A China fez algumas coisas, mas foram estudos pequenos, sabe? Desconheço trabalhos de maior vulto da China, mais bem organizados, o tamanho amostral um pouco maior, que possa responder essa questão, né? A Organização Mundial da Saúde está conduzindo um protocolo grande, são muitos pacientes, eles não divulgaram exatamente o tamanho amostral, mas até onde eu entendi, o tamanho amostral vai ser grande, que também vai avaliar a hidroxicloroquina, entre outros fármacos. Estados Unidos também está conduzindo estudos. Então, o nosso estudo brasileiro vai ser um dos projetos que vai ser feito, mas certamente outros vão poder contribuir com informação para resolver essas questões. Né? Alexandre, em relação 2 perguntas na pesquisa ainda. O tocilizumab, né? Como é que tem sido feito? Porque o controle, né? E também em relação ao plasma convalescente, que foi outra notícia, né? Que alguns casos anedóticos tiveram resposta. Isso está dentro do plano de pesquisa de vocês e como que vocês estão fazendo? Então, dentro dessa coalizão, existe um dos grupos de pesquisa, que é o pessoal da BP, liderado pela doutora Viviane Veiga e outros colegas da BP, da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo, em conjunto com colegas do Einstein, colegas do próprio HCOR, propuseram esse estudo de tocilizumab. Então, esse é um fármaco que é um antagonista de interleucina 6, né, um anticorpo monoclonal que antagoniza a interleucina 6. E existe uma expectativa bem interessante no sentido de que ele possa desarmar aquela resposta inflamatória exacerbada, aquela tempestade de interleucina que se observa nos casos, não em todos os casos, mas nos casos mais graves do COVID, né? Então, o estudo ele acabou de ser finalizado, o protocolo, o grupo vai se chamar Coalizão 6, o grupo da BP está submetendo entre hoje e amanhã para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para poder começar, acredito, ainda essa semana, se a Conep aprovar o projeto, tá? A ideia são pacientes mais graves nesse projeto. Não é como, por exemplo, coalizão, que vai pegar paciente que está fora da UTI. Aqui é só paciente grave, paciente que está na UTI. São pacientes que têm um grau de cometimento importante na tomografia de tórax e que têm marcadores bioquímicos de lesão mais séria. Por exemplo, ferritina muito alta, dímero D muito alto, LDH alto, linfócitos baixos. Então, um conjunto de marcadores que identifica pacientes que têm pior prognóstico, tanto em termos de evoluir com síndrome de desconforto respiratório agudo quanto com óbito. Então, a ideia aqui é para esses pacientes fazer o trial. E é um trial randomizado com grupo controle, tá? Como não há ainda efetividade comprovada dessa terapêutica, os pacientes eles vão receber ou tocilizumab ou vai ficar no grupo controle sem o medicamento.
Tá certo. E do plasma? Bom, plasma convalescente, o que a gente tem não é a primeira doença que se testa isso, né? É uma forma de você oferecer anticorpos contra a doença de pacientes que já tiveram a doença e se recuperaram, né? Então, a ideia é mais ou menos simples. Você tem um sujeito, um paciente que se recuperou da COVID e que vai doar o plasma para outras pessoas que são doentes, que estão com COVID. As iniciativas que eu conheço publicadas são poucas, né? Tem séries de casos, uma série de 5 casos publicados no JAMA. Hoje eu vi, havia uma outra série de 10 casos publicados no outro periódico também, que sem grupo controle, e sugere que os pacientes tenham tido uma recuperação. Então, são estudos iniciais, são estudos que têm, vamos dizer, o maior valor deles é ter mostrado que é relativamente seguro, que não parece ter trazido grandes complicações para o paciente, mas é difícil a gente concluir que isso vá funcionar, que isso seja o caminho. Então, realmente também precisa de melhores estudos com grupos controle, idealmente estudos randomizados. Eu estou ciente que há 2 grupos, pelo menos no Brasil, que estão fazendo trials com isso. Um é o grupo do Einstein, eles estão em parceria com o CIRI, com a Faculdade de Medicina da USP, aqui fazendo um estudo sobre isso. Eu não sei como é o desenho do estudo, se é randomizado ou não. E há um outro grupo, que é o grupo da Fiocruz e do Instituto DOR, que também está iniciando um trial. Esse estudo deve ter grupo controle, deve ser randomizado e deve iniciar também nos próximos dias. A dificuldade do plasma convalescente é que tem algumas coisas. A primeira, assim, eu não sou expert nisso. Primeiro, já vou fazer meus disclosures agora sobre isso, mas tem 2 dificuldades fundamentais. A primeira, nem todo paciente que teve COVID vai poder doar plasma, né? Primeiro, porque como qualquer doação de derivado de sangue ou derivado, você precisa de ter uma série de testagens e garantir que aquele sangue é seguro, não tem, É viável. É viável, não tem outras infecções. O segundo ponto é o título. Nem todo doador, o plasma, ele é capaz de neutralizar com uma efetividade adequada a replicação viral. Então, os títulos de anticorpos podem não ser suficientes. Então, isso é testado em culturas e de vírus, é um procedimento bem específico do pessoal da virologia, mas significa que eu não vou conseguir necessariamente recuperar o plasma de qualquer pessoa que teve COVID. Eu vou ter que esperar até que eu tenha um número suficiente de doadores. A terceira coisa é que o aproveitamento também não é grande, quer dizer, cada doador ele vai gerar, isso é retirado por plasmaférese, né? Então, procedimento de plasmaférese para separação do plasma do doador, e vai gerar 2 bolsas de 200 ml. Então, cada doador consegue tratar 2 pacientes só. Então, tem seu interesse, mas é um tratamento ainda, vamos dizer, com Um alto custo. Com alto custo, com capacidade limitada, vamos dizer, de você tratar um número grande de pacientes. Você dificilmente vai conseguir tratar um número grande de doentes. Mas, enfim, é uma técnica e estão começando aí alguns estudos com isso também. Certo. Alexandre, eu tenho mais uma pergunta. Em relação à fisiopatogenia, que a gente também está ainda aprendendo muita coisa, né? Parece ter um processo de fibrinólise importante, né? Que faz aumento aí do dedímero, de ferritina, que é proteína de fase aguda, e isso parece correlacionar com a gravidade dos casos. Eu queria saber qual é a conduta que vocês têm tido, porque também está uma discussão em relação à dose de heparina. A dose, se faz dose profilática de 40 mg de enoxa, ou até uma dose de 40 de 12 em 12. Alguns serviços com tendência a querer anticoagular, mas qual é
o que vocês têm feito no protocolo no HCore e qual é a tua opinião pessoal aí, porque a gente ainda não tem dados definitivos em relação a isso. É tudo muito novo, né, Davi? Então, a gente está aprendendo enquanto está trabalhando, as coisas vão surgindo. Parece mesmo que esses pacientes eles têm pelas primeiras evidências que vão surgindo e pela prática clínica da gente. Realmente um risco alto de fazer evento tromboembólico, né? Eu estava checando hoje uma publicação no Tromboses em Hemóstases que mostra 31% de incidência de fenômenos tromboembólicos nesses pacientes, principalmente venoso. Tem arterial também, mas a grande maioria é trombose venosa profunda e embolia pulmonar ou de outros sítios venosos, né? Sim. Então a incidência é alta, tá? A incidência não é pequena. No nosso protocolo do HCore, a gente tem usado anticoagulação profilática. Então, ou heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular para profilaxia, em dose de profilaxia. Não usamos anticoagulação plena para os pacientes. Uhum. Porque, de novo, assim, não existe essa evidência de que é segura e, enfim, também é uma terapêutica que tem seus riscos, como a gente sabe bem, né? Uhum. O que tem sido feito, no entanto, ainda inicialmente, assim, em caráter inicial na minha instituição, é que pacientes que chegam com quadro clínico que, se não fosse o COVID, a gente pensaria em embolia pulmonar, e veja, os pacientes chegam com dispneia, tosse e dímero de alto. É o tipo do paciente que, não fosse a COVID, eu ia pedir tomo de tórico com protocolo para embolia pulmonar. Uhum. Então, a decisão tem sido de ser incorporado no nosso protocolo, não entrou definitivo, né? Mas a decisão tem sido de fazer, além de olhar os pulmões dos pacientes, tem sido de fazer contraste e fazer angiotomo, tá? E a gente tem encontrado embolia pulmonar. Aí passa a anticoagular em definitivo. Aí sim, aí você tem uma indicação clara para anticoagular o paciente, tá? Então, assim, paciente, a ideia fundamental paciente que chegou com dímero, porque nem todo mundo que tem COVID vai ter dímero D alto, tá? Mas aqueles pacientes que realmente, como o Davi falou, puxa, chega com dímero D estourado, anormal, principalmente acima de 1000, né? Bastante elevado e que tem dispneia ou tem tosse, enfim, esses pacientes a gente tem optado por fazer a pesquisa de embolia pulmonar. E aí, se tem, diagnostica, faz o tratamento. Alexandre, duas perguntas numa. Primeiro, assim, no New England saiu agora sobre um Remdesivir e sobre o uso por compaixão. Primeiro, sobre essa medicação que tu tem achado, porque na SARS e na MERS usaram, tal, né, com uma resposta pequenininha. Mas, assim, tu já passou como pesquisador e intensivista essa coisa tão forte do uso por compaixão, porque acaba que isso jogou o peso em cima de cada médico e cada médico tá tentando usar, né? Uma coisa meio assim, vou usar tudo que eu puder, né? Num tempo que sem evidência, com evidências muito fracas, né? Tu já tinha passado por isso? De novo, eu acho assim, Thiago, que a gente está vivendo uma fase de exacerbações de padrões, né, de comportamentos. Então, aqueles colegas que tendiam a fazer uso de determinadas terapias fora de bula, sem evidência prévia, exacerbaram isso, sabe? Mas também eu nunca vi fazer tanta pesquisa. Então, assim, de um lado a gente tem isso que, na minha visão, não é adequado, quer dizer, eu penso que a gente tem uma oportunidade ímpar aqui nessa epidemia de aprender muito e cuidar bem dos pacientes ao mesmo tempo. Porque quando você coloca o paciente no clinical trial, você não está só cuidando bem dele. Os pacientes que entram em ensaio clínico, em geral, vão ter uma evolução melhor do que os que não entram, tá? Mas, para além de cuidar bem dos pacientes, você sabe que essa informação dele vai ser utilizada para salvar vidas do futuro. Não é só salvar a vida do paciente agora, mas é salvar a vida do paciente que você nem está vendo ainda, mas que vai vir. Então, eu acho muito ruim essa ideia de fazer uso compassivo, porque não é que eu tenho
nada contra a compaixão, ao contrário, eu acho que eu sou uma pessoa que tem um certo grau, muito grau. Somos médicos, a gente quer o melhor para os pacientes, a gente tem compaixão por eles, enfim, é óbvio. Agora, a questão é entregar alguma coisa para o paciente que eu possa beneficiá-lo, sabe? E na dúvida, a melhor coisa a fazer é fazer um trial, é incluir o paciente no trial, testar, porque eu vou estar tanto cuidando bem desse paciente como gerando informação para o futuro. Então, com antivirais é a mesma coisa, ou seja, hoje a gente tem, eu estou dizendo nem fora do Brasil, aqui em São Paulo mesmo, nós poderíamos estar fazendo, ou em Santa Catarina, um trial desse como a gente está fazendo de hidroxicloroquina, se ao invés de fazer uso compassivo, nós estivéssemos fazendo o uso sempre no contexto do trial, eu teria acabado o trial semana passada. Em 5 dias, 7 dias. E na semana que vem eu já estaria terminando o segmento e a gente já saberia se vale ou não vale a pena usar a medicação. Para numa sequência já estar testando outros antivirais. Mas ao invés disso, você começa a usar na prática um monte de medicamentos, não gera informação confiável, não sabe se beneficiou ou não dos seus pacientes. E uma coisa, puxa vida, a gente tem que 97,5% dos pacientes vão melhorar com ou sem o remédio. E mesmo os pacientes que vão para a UTI, a maioria que a gente tem visto tem melhorado. Né? A gente tem uns casos muito graves, os pacientes muito idosos, já muito frágeis, ou com muita comorbidade, que são os que acabam tendo uma evolução desfavorável, mas são a minoria. Os demais pacientes, sem fazer terapias que a gente não tem necessariamente certeza se funcionam ou não, também melhoram. Né? Basta que a gente faça terapias, vamos dizer, suporte adequado em UTI, os pacientes também têm melhorado. Sabe que tu colocou esses aprendizados, né? Quando tu trabalha numa UTI de Grandes Queimados, né? Eu trabalho numa UTI de Grandes Queimados. Eu tenho pouca atividade lá, mas eu passo visita nessa UTI, sim. E eu era residente de broncoscopia quando teve o incêndio lá da Boate Kiss, lá em Santa Maria. A gente foi de Porto Alegre para Santa Maria para fazer broncoscopia, sabe? E na época, a gente via muitas terapias, algumas terapias sendo feitas muito em várias UTIs de maneira aleatória. Então, um colocava fluimucil para tirar tampão de fuligem que tinha, outros não colocavam. E se tentou, não teve como, até pela dificuldade de conversação mesmo. Hoje a gente tem qualquer iPhone consegue fazer uma teleconferência, né? Mas na época a gente não tinha isso. Mas a gente conseguia ligar, então a gente ligou para o pessoal de Buenos Aires, ligou para o pessoal de vários locais que já tinham tido grandes incêndios para tentar mudar algumas coisas. Infelizmente, daquela época para cá, muita coisa não foi publicada, sabe, Alexandre? De experiências que foram legais. Vou te dar um exemplo, né? Aquela coisa de ver queimadura de face e tal, para saber se teve lesão de via aérea. A nossa realidade lá em Porto Alegre e com os queimados de Santa Maria é que isso não tem validade nenhuma. A gente via grandes lesões de via aérea com paciente que não tinha lesão de face, sabe? Nem de pelinho de nariz, assim. O que eu vejo agora, não sei se tu vai concordar comigo, que está tendo um movimento bem grande, bem coordenado, que apesar de que está escapando, né, como a gente está conversando, de várias pessoas usarem esses tratamentos, mesmo assim as opiniões de pessoas que estão à frente disso vão valer, né? Se não estão sendo tão fortes ainda agora, mas como tu comentou, daqui a pouco sai esse trabalho brasileiro que vocês estão coordenando e muda muito a realidade em questão de minutos, né? Porque com o WhatsApp, com tudo, com a facilidade de informação, fica muito mais fácil. É um peso grande para vocês também, não é? Não tem dúvida. A responsabilidade é grande. A ideia é que nós possamos, o mais rápido possível, responder essa questão, né? A ideia é que nós tão rápido a ponto de que na sequência a gente já pudesse, por exemplo, testar outras intervenções antivirais, por exemplo, que é uma série deles, você mencionou o Remdesivir, mas o próprio Ritonavir, Lopinavir, não está claro se não há espaço. Quer dizer, o TRAI, que foi publicado no New England, teve um benefício pequeno que não foi significativo, mas é possível que, de repente, um estudo um pouco maior, a gente pudesse confirmar o efeito. E outros candidatos que
que têm sido avaliados, né? Então, o que eu acho que a gente cresce numa crise dessas é à medida que a gente se organiza para participar de ensaio clínico, à medida que a gente percebe que o mais correto é mais difícil fazer o ensaio clínico. Você tem que conversar com o paciente, explicar os riscos, os benefícios, mas eu acho que é o caminho mais certo, porque você consegue evoluir de uma forma mais sólida, né, mais segura e realmente gerar um conhecimento que seja muito, muito confiável, assim, que possa ajudar a guiar o tratamento dos pacientes seguintes, né? Eu só tenho uma pergunta do Ari Moré, que o Ari trabalha na UFSC também bastante com pesquisa. Ele perguntou se tem alguma coisa sobre, em andamento com azudo e metileno. Tá, não conheço, Ari. Não conheço. Desconheço. Tá certo. Eu tenho uma pergunta do ponto de vista assim epidemiológico mesmo. A questão da temperatura, da prevalência dos casos, aonde que está mais tendo pacientes, mesmo se ali nos Estados Unidos, o epicentro em Nova York, foi questão também pelo atraso do isolamento da política, se a temperatura está influenciando e pode ser um fator um pouquinho protetor no Brasil, porque antes tinha os casos no Nordeste, praticamente não tem, agora está saindo Fortaleza como uma das cidades aí com maior número de pacientes com Covid por milhão de habitantes. Então, eu não sei até que ponto, né, essa ideia inicial da temperatura realmente tem algum valor. Pois é. Não, é uma questão super boa, Davi. Parece existir realmente uma associação entre latitude e incidência, mas ela não é perfeita, né? Uhum. E aí surge uma série de explicações, assim, quanto mais distante do Equador, talvez a incidência seja um pouco maior, mas isso passa longe de ter uma relação forte e perfeita, e é um bom exemplo isso que o Davi está comentando, quer dizer, muitos casos em Fortaleza, Manaus é outra cidade que as coisas aparentemente estão saindo do controle também. Então, não é garantia de a gente estar numa região tropical que você não vai ter problemas, né? Mesmo aqui a nossa região, São Paulo, Rio de Janeiro, não passa longe de ser uma região fria. E a gente está saindo aí do final do verão para o começo para o outono, né? Então, as temperaturas ainda estão relativamente altas, se for comparar com outras regiões, e estamos tendo muito caso. Por que isso acontece? Se a temperatura ou outras teorias que surgiram, pode ser a BCG, o fato de que em alguns países você teria a vacinação com BCG e que ela poderia ter uma modulação do sistema imune, te protegeria de doenças virais como a Covid-19. Isso é um paper aí recente sobre isso. Aliás, nem está publicado, né? Eu nunca li tanto na minha vida paper que não está publicado, sabe? Está publicado em site antes de ser passado por revisão. Mas, assim, é muito difícil a gente concluir que é por causa do BCG ou é por causa da temperatura, porque é evidência ecológica, né? As diferenças que há entre os países que... assim, é o BCG? Não sei. O problema, os países que estão próximos do Equador também são os países que usam mais BCG. Porque a própria vacina BCG ela tem uma efetividade que é reduzida conforme a latitude aumenta. Então, naturalmente, os países mais frios não usam tanto vacinação para tuberculose. Então, fica muito difícil de separar se o problema é a temperatura, se o problema é a BCG, ou pode ser uma outra coisa ainda que a gente não sabe. Mas eu acho que, primeiro, que não dá para a gente se fiar de que isso vai nos proteger, e não parece estar sendo o caso, né? E segundo, aí, respondendo aquela tua última pergunta, né, Davi, em relação ao isolamento, assim, não tem como fazer ensaio clínico sobre isso, né? A gente não randomiza um país para fazer isolamento horizontal versus não fazer. Então, evidência causal, vamos dizer, para isso é muito difícil de gerar.
Mas tudo leva a crer que é possível modificar o curso da pandemia com isolamento. Basta ver o que a China conseguiu fazer. A China foi o primeiro país a ter o problema. Eles tiveram muito menos tempo que outros países para reagir. E reagiram. E reagiram rápido. E reagiram razoavelmente rápido. Conseguiram, vamos dizer, cercar e evitar os deslocamentos de pessoas. Foram extremamente rigorosos, acusados até, no primeiro momento, aí de totalitaristas. E até pode ser, né? Eles são mesmo um país totalitarista até certo ponto. Mas política à parte, filosofia à parte, funcionou, né? Por outro lado, a Itália, que foi super tardia na questão do isolamento, foi um desastre, né? Estados Unidos, o líder deles promovia não vamos isolar, isso aqui não pode, não vai adiantar. Promovia tratamentos que ainda não tinham efetividade comprovada. Quer dizer, quem é o grande promotor da cloroquina? Não são pesquisadores, nem médicos. E não é o DJ Hall que promoveu a cloroquina. Ele só publicou um estudo que ninguém ia ler se fosse 1 ano ou 2 atrás. Sim. Quem promoveu a cloroquina foi, em primeiro lugar, o presidente dos Estados Unidos. Depois vieram outros presidentes. Então, e aí foi um desastre, né? Foi um desastre. Eu acho que o trabalho que a gente está fazendo aqui no Brasil, pelo menos em alguns estados, assim, eu acredito que em Santa Catarina parece que a coisa está funcionando, eu não tenho certeza como é que está o isolamento aí, mas em São Paulo está razoavelmente bom, assim, a adesão, né? E está segurando. A gente, em relação ao que estava predito para São Paulo, a gente está sempre numa linha baixa, assim, numa linha otimista em relação ao que era a previsão fundamental. E em grande parte por medidas bem rigorosas, assim, que tem um preço econômico e social indiscutivelmente alto, né? Mas acho que a prioridade sempre foi a de evitar óbitos, então as pessoas se sacrificarem, estão se sacrificando. Não, muito bom. Tem mais... Acho que... O Alexandre, a gente vai te deixar também trabalhar. Já deu quase 50 minutos de live. Deu quase 5 horas já. E... Cara, muito obrigado mesmo, assim, excelente, sabe? A gente estava precisando também, eu acho que nesse momento de infodemia, a gente está precisando informações claras, precisas, como tu passou para nós, assim. E eu acho que pessoas como tu tem que estar sempre falando, sabe? Sempre demonstrando e trazendo para a área de saúde, inclusive, e até para a população. Eu vi que tu tem dado entrevista direto em tudo que é lugar aí. Mas é importante, né? Porque a gente se sentir seguro, às vezes não do ponto de vista político, mas sim do ponto de vista científico mesmo, né? Que a gente tá num caminho legal, assim. Gostei mesmo. Obrigado. Eu agradeço aí. Bem rapidinho, né, Davi? Desculpa ter pulado na sua frente, me desculpa. Mas acho que essa discussão tem que sair da esfera política, né? Isso não pode ser politizado, né? Nunca, puxa vida, da onde que a gente leva para político decidir sobre a eficácia do tratamento A, B ou C? Não é possível isso, né? Concordo plenamente. É verdade. Eu acho que muitos médicos têm que agir com o nosso M maiúsculo aí, que eu acho que é isso que você está fazendo aí dentro da pesquisa, e a pesquisa precisa ser valorizada, talvez. Infelizmente aconteceu isso, mas a pesquisa precisa ser de volta a prioridade, né, no nosso país, e que bom que a gente tem cientistas aí que nem você. Apesar de ser meu primo, eu sou obrigado a falar. Eu sou suspeito, né? Suspeito, tem conflito, né, Davi? Não, obrigado os meus disclosures aqui são familiares. Eu já falei de cara, né, Davi? Foi um prazer falar com vocês aí, com todas as pessoas que estão aí à noite acompanhando. Espero que tenha sido agradável, ou quem sabe até útil para todo mundo. Enfim, é isso. Se cuidem. Cuidem dos seus velhinhos. Segurem em casa. É verdade. É verdade. É isso aí, turma. Até mais. Muito obrigado a todo mundo aí. Obrigado, Obrigadão. Alexandre. Fica com Deus. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.